muito bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos aqui fazer uma apresentação, um bate-papo sobre blocos. Se você ficar... Eita, agora lascou, ó. Tá vendo aí, ó? Quantos blocos a gente consegue fazer com um saco de cimento? Essa é uma pergunta que é muito feita, as pessoas procuram muito, porque talvez quer avaliar se vale a pena comprar o bloco de cimento ou fazer para construir sua casa ou fazer algum empreendimento. Então nesse vídeo nós vamos comentar sobre isso e muito mais. Na realidade vai ser um bate-papo sobre blocos. Nós vamos falar sobre quantidade de bloco em um saco de cimento, a utilidade que vai ter esse bloco, tipo de forma, o traço que nós fazemos, o tipo de cimento e como o bloco fica mais resistente. Então, quer saber todas essas coisas aí? Vem com a gente que nós vamos explicar. Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse vídeo é uma parceria entre a GM Blocos e também Nascimento Blocos. Esse vídeo depois vai ser compartilhado lá também no canal do nosso amigo Marcílio. Daqui a pouco ele vai estar junto com a gente. Nós vamos comentar sobre alguns detalhes. O primeiro deles, nós vamos falar sobre o bloco. Esse bloco aqui, ele é feito com pó de brita e areia. E depois nós vamos explicar por que nós fazemos ele com essa mistura. Mas quantos blocos eu consigo fazer em um saco de cimento? Então isso vai depender de muita coisa. Primeiro, o traço que nós fazemos. Você observa aí, às vezes na internet o pessoal coloca um traço genérico de 5x1 para fazer bloco. Por que eu chamo de genérico? Porque depende muito do que você vai fazer com esse bloco. O bloco é para fazer uma casa, essa casa tem coluna, é uma casa que tem boas amarrações, muitas paredes altas sem vão no meio. É para fazer um muro, esse muro vai ser muito alto, vai ter coluna, a coluna é robusta ou é mais estreita na espessura do bloco. Então todos esses detalhes podem mudar a depender de que traço você vai usar. Então nesse caso aqui nós usamos um traço 5x1. Nós usamos mistura de areia com pó de brita. E por que essa diferença? Misturado areia com pó de brita. Depois nós vamos mostrar o material e você vai entender por que às vezes depende muito do tipo de material que você usa. Então nós conseguimos fazer com esse traço aqui 60 blocos em um saco de cimento. Mas por que dá 60 e talvez você faça e dê 50? Outro faz e dá mais. Porque vai depender também da forma que você usa. Eu vou fazer aqui um exemplo. Esse bloco aqui, ele não tem encaixe. Essa espessura aqui da parede conta muito. Então se for uma forma que a espessura da parede aqui é um pouco mais larga, é lógico que você vai gastar mais material e vai dar menos bloco em um saco de cimento. Se essa parede aqui for mais fininha, mais estreita, ele vai render mais material. Então vai dar mais bloco em um saco de cimento. Esse bloco aqui não tem encaixe. Então ele tem a mesma espessura de parede aqui nessas pontas e no meio. Agora veja a diferença desse aqui. Esse bloco aqui com encaixe, essa parte do meio dela é mais robusta, a forma está com uma vazada aqui um pouco maior. As paredes é praticamente a mesma largura, uma besteirinha maior. Mas olha só esse detalhe aqui do encaixe, ó. Aqui é a mesma espessura, mas tem esse calombo aqui que é a parte do encaixe macho. Aqui na parte do fundo, é na mesma reta aqui. Essa vaga aqui vai ser preenchida pela parte macho do encaixe, mas vai ficar essa espessura aqui de macho. Então vamos para a forma para você entender outro detalhe importante. Essa forma aqui a gente usa para fazer o bloco de encaixe, é uma forma dupla. Então além da espessura da parede, ainda tem essa parte aqui de dentro que a gente chama de picolé, ou chama a parte vazada do bloco. Então veja que esse tem uma parte mais cônica aqui no final dela. Isso faz com que caiba mais material aqui. Então logicamente você vai gastar um pouco mais nesse sentido. Essa altura daqui, ó, você vê, esse espaço aqui vai ser o fundo do bloco. Essa altura faz diferença. Se a forma sua for mais alta ou mais baixa aqui, se for mais baixo vai ter mais material aqui e você vai gastar mais material, consequentemente menos bloco em um saco de cimento. Agora vamos para outra forma. Essa forma aqui é uma forma de bloco estrutural de 29. Tem 29 de comprimento, 14 de largura e 19 de altura. Essas formas de bloco estrutural, ela tem essa parte do vazado dela, chama de picolé, é rente com a borda. Então ele fica um bloco vazado, não tem fundo. Só que a espessura das paredes dele é bem mais larga, porque é feito para segurar a estrutura, a forma de bloco estrutural, né? Então, logicamente, você vai gastar mais material, vai ter menos bloco em um saco de cimento.
Então é isso que a gente tem que pensar. É um primeiro detalhe. Dependendo do bloco, da forma, da utilidade que você vai ter o bloco, você pode dosar e se vai usar 5x1, 6x1, 7, até 7 eu já fiz aqui, o bloco fica bom, dependendo se eu vou usar para muro, se eu vou usar para uma estrutura que não precise ter muito esforço naquela parede. Talvez uma parede só para fechar vão, você pode fazer com um material mais fraco, não precisa uma dosagem forte para conseguir. Agora, se for um bloco estrutural, você vai precisar fazer um bloco com um material mais forte, com mais cimento para conseguir ter uma maior resistência. Vamos falar agora sobre traço. O traço, que normalmente o pessoal fala na internet aí sobre bloco, é 5x1. Eu chamo de um traço genérico, porque depende muito desse 5x1 do que é. Que tipo de material você vai usar? Areia grossa seria ideal para fazer bloco? Depende. Porque se a areia for muito grossa e tiver pouco pó para fazer a liga, você vai ter dificuldade na fabricação do bloco. E eu vou explicar daqui a pouco sobre a fabricação em si, para você entender esse detalhe. 5x1 seria o quê? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, um balde. Esse balde é de 10 litros. 10 litros. Então, se eu pegar 5 baldes desse de material, de areia ou de pó de brita, 5 baldes, e colocar um balde de cimento, dá 5x1 exato, beleza. Mas se você vai fazer um traço maior e usa um saco de cimento inteiro, você vai usar 5 carrinhos de areia para um saco de cimento. Só que tem um detalhe. Quantos baldes eu tenho em um saco de cimento? Você tem que saber disso para saber quantos baldes de areia eu tenho para um carrinho de material. Esse carrinho aqui, ele tem muito mais do que 5 baldes. E eu vou lhe provar isso para você ver a diferença que dá no saco de cimento. Então vem para cá. Nós vamos... Cinco baldes nós colocamos aqui. Então veja a quantidade que fica no carrinho. Ele não ficou nem rente com a borda do carrinho. Então se a pessoa for fazer usando 5 carrinhos e um saco de cimento, você vai ter que colocar mais. Geralmente se coloca mais. Se você colocar essa quantidade aqui, por exemplo, no carrinho, e for fazer o traço com um saco de cimento, pode ter certeza que já foi 6 baldes aqui. Então você vai ter um traço de 6x1 e consequentemente seu bloco vai ficar um pouco mais fraco do que o que você imagina. Aí pessoal, só a respeito do material aqui, a respeito da areia, a areia que a gente usa aqui, ela não é uma areia tão fina, né? É uma areia boa, tá vendo? Ela é um pouco mais grossa, a areia, um pouquinho mais grossa. Só que essa areia que a gente usa aqui, ela é muito boa para fazer o bloco, tá vendo? Mas se você não tiver areia desse modelo, pode usar areia mais fina também, não tem problema. Temos esse outro tipo de areia aqui também, ó. É uma areia lavada, areia processada, né? Um motor de areal, é boa também essa areia. A gente vai fazer bloco com ela para mostrar para vocês qual é o resultado. Ela fica um pouquinho mais escuro, o bloco fica um pouquinho mais escuro, mas não tem problema, né? Fica resistente. Aqui, ó, estamos aqui com os dois tipos de areia que a gente tem no momento aqui, ó. Essa areia aqui, ó, é uma areia que é cavada manualmente mesmo, terreno arenoso que a gente pega. Essa aqui já é aquela processada por motor de areal. Tá aqui a diferença de uma para outra, mas todas as duas deixam o bloco excelente, viu? Vamos mostrar agora o pó de brita para vocês. Então temos aqui, galerinha, o pó de brita que a gente tá usando no momento, tá vendo? É um pó de brita mais fino, né? Aí ele é um pó de brita mais azulado, né? Aí é bom lembrar que a cor do bloco, do material que você fabrica, depende muito do material, né? Se ele for mais escuro, o bloco fica mais escuro. Se o material for mais claro, o bloco vai ficar mais claro. Aí a gente tem aqui o bloco já pronto, ó, tá vendo? Esse aqui tá um bloco claro, né? Porque o material a gente fez com aquela areia mais clara que a gente mostrou agora há pouco. Aí se for areia mais escura, o bloco vai ficar mais escuro.
Vou mostrar para vocês ali na parede a diferença do bloco mais escuro e o bloco mais claro por causa do material. Vamos lá? Pronto, tá aqui o bloco. A gente falou que ia mostrar, ó. Tá vendo a diferença de um para o outro? Esse aqui foi com o pó de brita mais claro, tá vendo? O bloco ficou bem clarinho. Esse aqui já foi com o pó de brita mais escuro, né? O da pedra de calcário. Esse aqui já é rocha. Dá essa diferença, mas não tem problema, né? Às vezes a pessoa escolhe esse mais claro, que é o mais escuro, mas o bom é que o bloco fique resistente. Esse é o importante, né? Usar o pó de brita que deixa o bloco muito mais resistente. Fica essa diferença de cor, mas o produto tem qualidade da mesma forma. Aí, ó, nós estamos mostrando essa parede aqui, que é um muro, né? Ficou assim à mostra, mas não tem problema. Se você for rebocar sua parede, não tem problema que o bloco fique escuro ou fique de duas cores, porque depois você vai cobrir. Você vai dar um gesso para botar a cerâmica, vai rebocar, vai pintar, não vai mostrar mais. Mas se for ficar à mostra e você quiser algo mais bonito, detalhado, você pode usar só um tipo de material. O bloco de uma cor só, aí vai ficar uma parede muito mais bonita e bem apresentável na sua obra. Então normalmente nós usamos esse cimento aqui, é o CP5 Ari. Cimento Portland, é o cimento normal. 5, ele tem a numeração 2, 4, 5, que normalmente o que mais se usa é o 2 e o 5. Esse 5, essa sigla aqui, é alta resistência inicial. E o comum é o 2. Esse é de 40 kg. A gente já conseguiu comprovar que realmente esse aqui é mais forte do que o outro. Então a gente usa esse de 40 e ele corresponde à mesma força, a mesma resistência desse aqui, que é o de 50 kg. Esse é o CP2 F, que é uma sigla referente a um tipo de componente dele. 32 referente à capacidade de compressão, que é medido entre eles lá, sobre a força que ele vai resistir. 32 MPa. Esse aqui é mais forte. Esse aqui é de 50 kg e esse é de 40. Num saco de 50 kg, você vai ter mais ou menos uma média de 4 baldes e um pouquinho. Não dá nem 4 baldes e meio. Então você vai ter que colocar, se for colocar carrinho, 4 carrinhos para um saco de cimento, para você conseguir atingir 5 por 1. É um detalhe de correspondência. Se a pessoa for medir num balde, você vai ter uma coisa exata. Se você for medir no carrinho, você tem que ter a ideia de quantos baldes pega no carrinho e quantos baldes pega no saco de cimento, para você poder fazer esse cálculo. Então normalmente a gente separa o cimento no meio e usa meio em cada traço. Então em vez de usar 4 carrinhos direto na betoneira, a gente coloca 2 e coloca meio saco de cimento. Então nesse sentido que a gente faz o traço, baseando 5 por 1, se a gente vai fazer bloco e quer 5 por 1. Agora, quando a gente vai fazer calha, quando vai fazer caixinha para coluna, vai fazer bloco estrutural, aí cada traço vai depender do tipo de bloco e da utilidade que vai ter. A caixinha vai ser mais resistente, a calha também, o bloco estrutural também. A gente vai colocar 3 por 1 ou 4 por 1, aí vai ser outro cálculo. Agora, nós tiramos a conosco aqui na GM Blocos, nós vamos também compartilhar esse vídeo lá na GM Blocos. Seja bem-vindo. Aí. Então, galera, tá aí os detalhes que a Edivaldo explicou muito bem aí. Então, você que vai começar a fazer bloco, você que tem dúvidas, né? De repente você quer fazer sua casa, quer fazer seu próprio bloco, deixa aí a pergunta nos comentários, viu? Se inscreve no nosso canal, se inscreve lá no canal também Nascimentos, né? Blocos e CIA, e a gente vai estar respondendo aí a sua pergunta, tirando suas dúvidas. O conhecimento que a gente tiver aqui na área, que a gente já faz bloco até um tempinho, a gente vai estar passando para vocês e a gente tem certeza que vocês vão gostar e vai aprender, viu? Logo, logo tem mais conteúdo aí. Pronto, então nós vamos mostrar aqui para vocês, antes de finalizar, a questão da massa, viu? Como a gente faz aqui, a Edivaldo já explicou, nós coloca 2 carrinhos de material, meio saco de cimento, e explicar para vocês também aqui a questão da água, né? A água ela varia um pouco, né? Porque às vezes a areia vem um pouco molhada, vem um pouco seca, mas é sempre bom você ter uma massa um pouquinho molhada para o bloco ficar resistente. Aí nós vamos mostrar aqui agora o passo a passo na bitoneira. Então, pessoal, aqui tem um detalhe que é interessante. Se você vai fazer a sua massa na bitoneira, tem um processo, você vai fazer na enxada, tem outro processo.
Nesse caso aqui, nós colocamos o material primeiro. Aqui tem areia e tem um pouco de pó de brita. Já colocamos o cimento. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer hoje. A betoneira não está molhada, está seca. Então a gente colocou o cimento. Só que se a gente for fazer a próxima, a betoneira já está molhada. O que é que a gente faz? A gente coloca primeiro o material, coloca ela para girar. E aí no girar é que a gente vem e adiciona o cimento. Por quê? Presta mais aqui, por favor. Se a gente jogar o cimento e ela está molhada, o cimento vai começar a pegar aqui, ó, o pó do cimento pega aqui nas paletas. E aí ela vai grudar muito mais rápido. Quando a gente joga a água, já está grudado, vai ter dificuldade para sair depois. Então são alguns detalhes que facilitam depois para limpar, vai ficar mais fácil de trabalhar e conseguir a mistura do material ser apropriada. Nós vamos agora girar isso aqui, vai ser um pouco mais rápido aí. E depois a gente vai adicionar água e explicar alguns detalhes sobre como a gente adiciona água também, que faz diferença. Vamos lá. No colocar da água, a gente usa o regador com chuveirinho, porque fica mais fácil da água se espalhar na massa lá dentro. Eu costumo colocar aqui, é um detalhe, cada um tem seu jeito, né? Eu costumo de colocar água para direcionar direto no material, em vez de molhar as partes de metal da betoneira, porque se a água pegar por aqui, a massa vai ficar mais fácil de grudar aqui. Então jogando a água direto lá no material, vai ficar mais fácil o próprio material molhar. Eu mostrei a parte mais detalhada aqui do material correndo. Se eu jogar a água muito concentrada e deixar muito tempo rodando, ela vai começar a criar as bolotinhas aqui no meio. Essas bolinhas vai endurecendo e na hora da gente encher a forma, ela vai atrapalhar um pouco. Então quanto mais a gente molhar de pouco, é melhor. Se molhar de uma vez, criar essa bola, a gente vai ter mais dificuldade. Então aqui está um grau que a gente vai usar ali para fazer o bloco estrutural. Aqui está 4x1. Ele está mais arenoso, está mais pó de brita aqui, porque a forma é mais espessa, então ela vai aguentar segurar legal. Se fosse fazer calha com o material dessa maneira aqui, está muito molhado, a calha ia cair. Mas aqui para o material que a gente vai fazer, para o tipo de bloco, está ideal, bem molhadinho. Agora a gente vai colocar no carrinho, colocar ali. Vocês perceberam que eu molhei um pouco o chão, porque o chão está bem ressecado, é no sol. Rapidinho esse chão vai puxar a água dele, então estando molhadinho já vai facilitar o nosso processo. Então nós vamos agora a uma etapa sobre a fabricação em si. Então aqui nós temos o material para ver, ele cria um bolozinho. Eu gosto de usar um material assim bem mais molhadinho. Cada pessoa tem um gosto, assim rende um pouco menos, porque o material mais molhado, quando a gente compacta aqui, ele compacta bem mais. Se ele tivesse um pouco mais seco, ele renderia um pouco mais. Eu gosto assim porque, ó, você passa a pá aqui, você percebe um pouquinho da água dando um brilho. Eu acho que assim o bloco fica bem mais resistente. Então aqui na forma, no normal, a gente dá uma olhada de óleo, ou com pulverizador, ou com pincel, do jeito que você achar melhor. Nesse caso eu não vou colocar, que aqui essa forma aqui, ela não precisa molhar direto, eu consigo formar legal. Então a maneira de fazer o bloco, cada pessoa tem também seu jeito. A minha maneira, eu acho melhor a gente fazer, eu pego uma quantidade aqui na pá, e eu deixo cair de pouco aqui, porque ele vai caindo e vai indo para os espaços da forma de maneira uniforme. Eu acho melhor assim do que a pessoa pegar e soltar de uma vez, e se algum bolinho desse da massa aqui, como essa aqui, ó, é o bolinho que eu expliquei lá da betoneira, se ele cair em algum lugar e enganchar, ele deixa um vazio, talvez naquele espaço ali a compactação não seja tão boa. Pode ser que na hora da gente desformar, aconteça naquele espaço ali ele querer cair, fragilizar. Então a gente dá uma compactada. Detalhe aqui, na hora de bater, a gente vai pegando com experiência a maneira de bater para ficar bem equilibrado. Porque se você bater um lado pegar diferente do outro, você vai fazer um saculejo na parte material e talvez em algum lugar ele vai ficar mais fragilizado do que outro. Então com o tempo, com a experiência, você bate aqui ó, no mesmo nível e consegue fazer a compactação legal. Duas batidas está boa. Essa altura aqui do cepo também faz diferença. Eu sou um pouco alto, está um pouquinho mais baixo. O outro cepo nosso
pouquinho mais alto é melhor. Faz diferença na altura, porque se você vai passar o dia, a semana fazendo bloco, se você fica muito curvado, pegando esse peso e batendo, você vai sentir mais a coluna. Então cada detalhe faz diferença para você conseguir fazer seus blocos com mais comodidade, mais confortável. Terminar de encher ela aqui. Então aqui a gente arruma um seco, não precisa bater muito, porque eu já dei 2 compactadas, ele ficou mais ou menos aqui, então preencheu depois só a parte de cima para a gente bater e fechar. Se a gente bater com muita força, vai danificar a forma e vai ficar compactado demais, a ponto de a parte do material vai ficar pressionada aqui na hora de desformar, vai dar trabalho. Então é só o suficiente para você compactar aqui, não ficar solto, nem ficar esses vazios. Se você apertar com o dedo assim, não sente muita diferença, porque a parte da molhação dela que vai preencher isso aí. Então aqui a gente vai desformar. Tem outro detalhe que é importante na desforma. Então a gente chega aqui na hora de virar, a gente encosta aqui. Na hora de virar aqui a gente tem que virar começando devagar e depois virar de uma vez, para que essas paredes aqui não comecem a se soltar. Esse bloco aqui é estrutural, a parte é mais grossa, ele vai ter mais dificuldade de cair, mas o outro bloco é mais fino, essas paredes corre o risco de quebrar com mais facilidade. Então começou a virar devagar, depois vira de uma vez e segura, para ele não fizer esse tombo e soltar. Então a gente folga aqui com os 2 dedos, um pouquinho para lá, ele vai folgar um pouco. Tem algumas formas que tem a parte daqui, você pisa aqui e puxa a parte de cima sossegado, mas aqui não precisa. Com o dedo você dá uma folgadazinha e começa a subir. Eu costumo dar uma tremedeira assim um pouquinho de leve, para não danificar as quinas. Subiu pouca coisa aqui, mas é pouco. Então veja que você consegue perceber que ele está um pouquinho molhado. Não sei se na câmera dá para ver, mas a gente consegue perceber. Eu acho que o bloco fica muito mais resistente assim. Você sente ele está um pouquinho molhado, a ponto de não ficar muito grudado. Agora, considero muito importante a preocupação com a coluna, o peso que a gente carrega. Eu costumo colocar uma caixinha, um bloco, qualquer coisa aqui, para você, quando tirar a primeira parte da forma, você coloca em cima, porque se for colocar no chão, você baixa muito mais a coluna e na hora de pegar você vai ter que abaixar muito mais para poder levantar. Então eu já deixo aqui na altura mais ou menos. Aí eu venho com a chapinha aqui para proteger os cantos. Colocou aqui a chapinha, segura um pouco com o dedo aqui só para ajudar, para ela ficar no local. E sobe a parte de fora, subiu. A gente vira para encaixar novamente aqui. Então aqui ó, eu não preciso baixar muito para pegar. Isso aqui já ajuda bastante na coluna. Levanta e está pronto para outra. Pessoal, um detalhe interessante para você saber se a massa ainda continua com a água suficiente, porque você vai virando no chão ali, vai passando o tempo, vai ressecando. Quando você puxou aqui, essa parte de dentro começou a levantar um pouquinho dos beirais, pode ser o seu equilíbrio e pode não ser. Começou a levantar assim, você percebe que a massa está um pouquinho solta. Então isso quer dizer que ela precisa um pouco mais de água. A água ajuda ela a ficar bem grudadinha uma na outra, para não acontecer, levantar assim os beirais e ficar muito solto. É a indicação que precisa um pouquinho mais de água. Aquele traço ali de 4x1, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 blocos estrutural de 29. Então quando a pessoa faz o cálculo, eu vou até fazer, eu vou colocar uma parte desse vídeo na lousa explicando os detalhes sobre cálculo de quanto custaria o bloco, a quantidade de bloco que faz, quanto você gastou de areia, de pó de brita, de cimento, o seu tempo de trabalho, para você ver se vale a pena você fazer ou comprar. Isso vai depender do preço de cimento na sua região, do preço de areia, do tipo de areia. Esses detalhes assim você tem que avaliar aí na sua região. A gente faz aqui numa base na nossa, só para você ter uma ideia. Então nós vamos fazer agora aqui no quadro uma demonstração dos valores para você ter uma ideia sobre o custo do bloco, para você avaliar, será que vale a pena eu fazer, vale a pena eu investir para fazer meus blocos. Eu vou fazer aqui uma ideia de preços com respeito à nossa região aqui, mas você vai avaliar na sua região. Eu coloquei aqui areia, pó de brita, cimento e a mão de obra. Os materiais que a gente usa e a mão de obra você computando. Se você for fazer, você tem que tirar o seu dia de trabalho, o seu custo de trabalho. Se você fosse pagar para alguém fazer, você teria que tirar o custo de pagamento de mão de obra de alguém. Então nós vamos fazer isso aqui.
Areia, aqui na minha região, 1 metro de areia está custando R$150. R$150, 1 metro de areia. Você vai ver o custo na sua região para ter essa mesma base aqui. Pó de brita aqui está custando R$220 1 metro. Cimento, R$39. E a mão de obra, eu conto para mim, a minha diária de R$100. Você vai avaliar a sua. Na diária de R$100, eu vou tirar o meu custo de trabalho. E se eu fosse pagar para alguém, quanto seria a diária da pessoa? Ou na produção, R$70, R$80, você vai avaliar. Porque você, se você for montar uma empresa, fazer negócio, fazer bloco, você vai ter que pagar para alguém ter o lucro da empresa. Então eu estou contando aqui como se fosse a minha diária R$100. Agora olha só que interessante. A gente fazendo aquele traço lá de 5x1, que na realidade usa 4 carrinhos, aquele carrinho grande que pega 5 baldes, 4 carrinhos de material, 2 de areia, 2 de pó de brita e um saco de cimento. A gente faz 60 blocos com um traço daquele, usando um saco de cimento. Então olha só, eu fiz uma base, 1 metro de material, ou de areia, ou de pó de brita, dá 16 carrinhos daquele. Então o que é que eu vou fazer? 1 metro de areia, de R$150 dividido para 16, olha só, R$150 dividido para 16 carrinhos, cada carrinho dá 9,37. Eu vou usar 2 carrinhos para fazer esse traço. Então isso aqui vezes 2, R$18,75. Então para fazer o traço eu vou usar R$18,75 de areia. Pó de brita, eu vou fazer o mesmo cálculo. Eu vou pegar 220 e dividir por 16 carrinhos, para saber quanto dá o custo de um carrinho. 220 dividido por 16 dá R$13,75. Vezes 2, eu vou usar 2 carrinhos, dá R$27,50. Então eu vou usar aqui R$27,50 de pó de brita. Nesse traço eu vou usar um saco de cimento, R$39. Agora aqui na minha diária é interessante. Então eu vou dividir R$100 dividido por 8 horas, eu tenho R$12,50, o preço de 1 hora de trabalho meu. Para fazer um traço desse aqui, 60 blocos, eu gasto 1 hora de trabalho. Então eu vou colocar aqui R$12,50. Então agora o que é que nós vamos fazer? Somar todo esse custo aqui. Nós vamos pegar aqui R$18,75 mais R$27,50 mais R$39 mais R$12,50. R$97,75. É o custo total, R$97,75. E aqui, e 75 centavos. Isso aqui é o custo de 60 blocos. Agora eu vou dividir isso aqui por 60 blocos, que vai dar 97,75 dividido por 60. Então eu tenho aqui R$1,62, quase 63, R$1,63 cada bloco. Aqui na minha região, um bloco, R$1,90. A gente vende para pegar aqui. Se for para fazer entrega, a gente faz o custo de quanto seria o valor da entrega. Isso aqui, para R$1,90, eu vou ter 27 centavos de lucro se eu fosse fazer em vez de vender, eu fazendo. Agora você baseia, eu vou fazer uma casa, eu vou fazer um muro, eu vou fazer meus próprios blocos, eu vou computar para ver se vale a pena eu fazer. Isso aqui é só a ideia do custo do bloco. Mas você vai ter que contar também. Se você for fazer, você vai pegar emprestado uma forma ou você vai comprar uma forma? Você tem que contar esse custo aqui também. Você vai usar uma betoneira, vai usar energia, vai usar água. Como é que você vai custear isso aqui? Você vai usar IPI, você vai comprar um sapato, uma luva, um óculos, uma máscara. Você tem que computar isso aqui. Se você fosse montar um negócio, então você teria que calcular isso aqui. Quanto seria o custo do bloco? Tá isso aqui? Pronto. Então eu tenho 20 centavos de lucro em cada... 27 centavos de lucro em cada bloco. E aí você vai ter que computar quantos blocos eu faria em um dia, quanto que eu teria de lucro, quanto que eu teria tirando o meu dia de trabalho e quanto sobraria de lucro para eu investir na empresa, quanto que eu iria gastar para montar a empresa e para manter ela. Porque nós vamos ter também aqui entrega, vai ter os prejuízos, o bloco que quebra, um carrinho que você tem que comprar e assim por diante. Então, montar um negócio é uma coisa. Fabricar para você fazer a sua casa ali é outra coisa. Contando que, se você fosse montar um negócio, claro, você não iria comprar 1 metro só de areia. Você ia comprar um carro maior de areia, uma caçamba, um caminhão de areia que vai sair muito mais barato do que 150. Você ia fazer a mesma coisa com pó de brita e cimento também.
você não ia comprar um só saco de cimento. Você iria comprar talvez numa distribuidora, 40, 50, 60, dependendo da sua necessidade, e você ia comprar o cimento mais barato que isso aqui. Então, logicamente, o bloco iria sair mais barato do que isso aqui, você teria um lucro maior do que isso aqui, e esse valor você iria investir nos materiais para a sua empresa, porque você vai precisar manter ela. Então, isso aqui é só para ter uma ideia. Se fosse aqui na nossa região, é isso aqui. Na sua região, quanto seria então o custo de areia, pó de brita, cimento, para você basear a sua diária e ver o custo do seu bloco? Você faz a sua base e avalia aqui com o conhecimento que a gente tem, até onde a gente pode lhe ajudar. Estamos aqui à disposição. Vale a pena fazer, mas depende muito da sua experiência, do tempo de serviço. Não é assim de uma hora para outra que você vai, eu vou fazer porque vale a pena, o lucro é bom, e aí eu vou investir. Bom, você tem que pegar com o tempo a experiência para você conseguir entender a dosagem certa da massa, a dosagem certa de água, até que ponto a maneira de fazer vai influenciar você a desformar, você perceber que precisa um pouco mais de água. Então esses detalhes a pessoa só aprende com o tempo, com a experiência. A gente tem mais de 10 anos aqui que faz bloco, a gente entende um pouquinho que dá para compartilhar com você. Muito obrigado por assistir nosso vídeo, espero que tenha ensinado um pouco. Se você tiver alguma dúvida, ou nos comentários, ou se quiser mandar um zap, a gente está aqui à disposição para ajudar um ao outro. Pode ficar à vontade, vai ser um prazer a gente explicar. Valeu! Muito bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos aqui fazer uma apresentação, um bate-papo sobre bloco. Você ficar... Eita, agora lascou, ó. Tá vendo aí, ó? Porque você passa a pá aqui, você percebe um pouquinho da... mais resistente. Então, quer saber todas essas coisas aí? Vem com a gente que nós vamos explicar. Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse vídeo é uma parceria